Salve, salve nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Fla Nação VP, trazendo nesse domingão de semifinal de Campeonato Carioca as principais notícias do Mengão queridão. Hoje um pouquinho mais tarde, afinal de contas é domingo, eu quis esperar vocês acordarem, vocês ficarem de boa, mas ó, agora é pau no figo, pau na máquina. Tem esse vídeo saindo aqui agora às 14 horas, eu já tô ao vivo, junto com a produção, trazendo um pré-jogo pra vocês de Flamengo e Vasco, tá? Isso é lá no Resenha Rubro-Negra. Então vamos pegar as notícias do Mengão queridão aqui e depois já ficarem espertos pra nossa resenha lá no pré-jogo do Resenha Rubro-Negra, tá bom? Espero vocês lá. Esse jogo de hoje, Flamengo e Vasco, decide o Flamengo na final do Campeonato Carioca. E como vocês sabem, a TV Record vai transmitir para todo o Brasil. Se você não puder assistir pela Rede Record, você tem a oportunidade também de assistir pelo Cariocão Play ou pela Flá TV+. Até pela TV Vasco você pode assistir, mas são canais fechados. TV aberta apenas na Record. O jogo é às 16 horas. Infelizmente nós não poderemos contar com Rodrigo Caio, com Bruno Henrique, que está com uma luxação no ombro. Também não poderemos contar com o zagueiro Pablo. Aconteceu um acidente no treino, um jogador caiu em cima da perna do Pablo, rompeu os ligamentos do joelho direito ali, e agora ele vai levar de 1 mês e meio a 2 meses para poder voltar. Esses são os desfalques do Flamengo, que deve ter como time titular hoje Hugo Souza, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz, Mateuzinho de ala direita, Lázaro de ala esquerdo, no meio de campo formado por Willian Arão, Andréas Pereira, Arrascaeta e Everton Ribeiro, com o Gabigol enfiado lá na frente. O famoso 3-6-1 ou 3-4-2-1, como vocês preferirem. Na minha época era 3-6-1, porque eram só 3 números ali. Agora a galera gosta de dar uma destrinchada a mais, então é o famoso 3-4-2-1, que é o 3-6-1, tá ligado? O Flamengo jogou nesse 3-6-1 aí contra a equipe do Bangu e fez os 6-0. Não se trata de uma equipe tão ofensiva, mas também não é uma equipe defensiva não. Quando eu digo que não é uma equipe tão ofensiva, é porque eu prefiro o famoso 3-5-2, onde a gente joga com 2 atacantes. Seria Pedro e Gabigol ali, dá mais trabalho para a defesa dos viceínos. Agora, quando a gente joga no 3-6-1 com Everton Ribeiro e com a Arrascaeta flutuando ali na frente da área, contra um time muito fechado como é o Vasco da Gama, pode ser que a gente tenha problemas de infiltração. Até porque os zagueiros deles vão poder sair para o combate dos nossos meias, porque nós teremos apenas um atacante e esse atacante não fica enfiado. Esse atacante se movimenta muito. Aliás, o Gabigol se movimenta tanto que às vezes ele confunde a torcida e parte da torcida acha que o Gabigol joga como meia. O Gabigol jamais jogou como meia armador. Ele joga muitas vezes como segundo atacante, saindo muito da área, mas sempre tendo aquela presença da área para marcar muitos gols. Acontece que dessa vez, ao invés de ter o Pedro lá dentro, fincado, nós vamos ter o Gabigol flutuando, junto com Everton Ribeiro e com a Arrascaeta. Isso vai fazer com que a zaga deles possa sair, ou na pior das hipóteses, possa jogar mais tranquila, porque não tem aquele centroavante enchendo os Pacovar o tempo todo ali dentro, o que vai dar para o Vasco um pouquinho mais de tranquilidade. Falando do lado viceíno, o Vasco não deve sair de peito aberto para o jogo, não. O Vasco deve sair nos contra-ataques até determinado momento. O Zé Ricardo deve deixar o time dele nos contra-ataques até um determinado minuto do primeiro tempo. Depois ele deve deixar o seu time sair mais um pouquinho e só no segundo terço do segundo tempo ele deve soltar o Vasco dependendo do resultado do jogo. Isso porque para ele não é interessante levar gols e ele sabe que se ele começar o jogo já saindo de peito aberto, as chances do Flamengo marcar são imensas, porque mesmo jogando Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro mais centralizados, saindo muito da área, o Flamengo tem uma troca de passe muito envolvente. Foi o que aconteceu com o Bangu. O Bangu saiu de peito aberto para cima da gente, tomou uma chinelada de 6-0. O técnico Zé Ricardo, ele sempre foi um técnico muito medroso, sempre foi muito retranqueiro. Então, ele não deve soltar a equipe do Vasco, ele deve dar uma prendida na equipe do Vasco para ir soltando de acordo com a minutagem e com o resultado que tiver no placar. Em última hipótese, não perder de muito é o ideal para os viceínos,
que já estão com a moral lá embaixo depois de terem sido eliminados pela Juazeirense na Copa do Brasil. Esse jogo marca o último jogo entre Flamengo e Vasco nesse ano de 2022. Nós estamos no dia 20 de março e não encontraremos mais aquele que já foi um dos principais rivais do Flamengo. Por quê? Porque esse cara não joga a Copa do Brasil e não joga a Série A do Brasileirão, quiçá Libertadores, né? Então a gente não mais terá o encontro com esses caras. Agora eu quero falar com vocês o seguinte: Rodolfo Landim pode deixar a presidência do Flamengo? Gente, a parada é a seguinte: o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, vai convidar, já convidou o presidente Rodolfo Landim para assumir a presidência do Conselho da Petrobras. O Conselho da Petrobras não exige muito tempo do presidente Rodolfo Landim. Não exige que o presidente ficasse 8 horas por dia despachando. São assuntos e deveres mais aleatórios. Não complicaria com o que ele faz no Flamengo hoje. Acontece que os caras querem convidá-lo para a presidência da Petrobras. Aí é outros 500, aí o bicho pega, aí é trabalhar 20 horas por dia, aí o bicho pega mesmo. No comando da Petrobras o bicho pega. Só que pelo que eu assuntei de bastidores, o presidente Rodolfo Landim não deve deixar a presidência do Flamengo, mesmo se o convite para assumir a Petrobras for feito e ele aceitar. Isso porque ele acha que ele pode conciliar. Hoje o presidente Rodolfo Landim não fica 8 horas por dia no Ninho do Urubu. Ele chega no Ninho do Urubu geralmente depois das 18 horas, dá o seu despacho, depois vai embora para casa. Ele chega às 18 e não tem hora para sair. Geralmente é assim. E ele acha que ele pode conciliar a presidência da Petrobras com a presidência do Flamengo. Até porque ele já parece pouco mesmo, né? Para tomada de decisões, ali um e-mailzinho, um Skypezinho, uma ligaçãozinha pode até resolver. Bom, vamos ver o que vai acontecer, mas a priori ele não deve largar a presidência do Mengão, queridão, tá? E aí, pessoal, tem um detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês com relação às contratações. Apesar do Flamengo poder contratar até o dia 12 de abril, na verdade mesmo, a oportunidade de aquisição de jogadores para o Flamengo termina agora, no dia 1º de abril. Explico. O Flamengo tem até o dia 2 de abril para poder entregar a lista dos inscritos da Libertadores da América, que é a principal competição, aquela competição que a gente quer ganhar de verdade. Então é nessa competição que a gente já tem que ter reforço. Não dá para esperar mais não. O Flamengo errou muito no planejamento desse ano. Errou quando demorou muito lá em Portugal e não precisava demorar aquilo tudo, já que era o Paulo Souza mesmo que ia vir. Não precisava ter feito aquele tantão de entrevista, podia já ter fechado com o Paulo Souza desde o início. Se os caras foram, como disseram que foram, com convicção que seria o Paulo Souza, não precisava daquela novela toda, ia, contratava e vinha embora. Segundo, não precisava ter esperado o Paulo Souza conhecer a nossa equipe para poder contratar. Tem reforços que são escancarados e tem jogadores que servem para o Flamengo, independente do Paulo Souza falar que sim ou falar que não. Por exemplo, o Thiago Mendes. O Thiago Mendes quem recomendou foi o Rogério Ceni. E eles estão tentando contratar de qualquer jeito. Mesmo sem saber se o treinador ia aprovar ou não, já podia ter trazido o cara no início do ano. Outro erro que eles cometeram foi ter esperado demais para a janela europeia fechar, pensando que não iam ter concorrência dos europeus. Resultado, não teve mesmo, mas não conseguiram contratar ninguém, porque os caras lá não tinham como repor. Agora eles vão ter que trabalhar na correria. O Flamengo joga hoje com os vice-reinos, nós vamos golear, eu aposto no 3-0 pro Flamengo hoje, e depois o Flamengo só volta a jogar no dia 31, a final do Carioca, o primeiro jogo contra Fluminense ou Botafogo. Então o Flamengo vai ter 11 dias parado. Nesses 11 dias, eu espero que Marcos Braz e Bruno Spindel acelerem a questão das contratações, mas acelera muito mesmo, corram muito atrás mesmo e comecem a anunciar jogador, porque a gente precisa de volante, a gente precisa de atacante e a gente precisa de meia, principalmente o meia que atua ali na região onde o Arrascaeta atua. Daí depois eu espero também que nesses 11 dias o técnico Paulo Souza separe pelo menos, olha como é que eu estou sendo gentil, hein? Pelo menos 5 dias para dar treinos em 2 períodos. Porque eu vou falar um negócio para vocês, pessoal, eu não quero a saída do Paulo Souza.
mas eu não consigo ver o Flamengo com um conjunto poderoso ainda. Pode ser um problema meu, e aí vocês coloquem nos comentários, por favor. Eu não consigo ver o Flamengo com um conjunto dentro de campo poderoso. Até porque tem hora que joga num esquema tático, tem hora que joga em outro esquema tático. As peças mudam o tempo inteiro. Eu não consigo ver o Flamengo em campo totalmente organizado, totalmente assim, com cara de quem não, agora nós estamos prontos. Mas pode ser uma coisa minha, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Agora, fazer essa crítica ao time do técnico Paulo Souza não quer dizer fora Paulo Souza, não. Quer dizer só que eu tô achando que tá demorando mais do que o habitual pro Flamengo ganhar uma cara. E eu quero que o técnico Paulo Souza dê essa cara o quanto antes pro Mengão queridão. Só isso, nada mais que isso. Não tem nada de falta de paciência com o treinador, nem de fora Paulo Souza. Apenas tô achando que já tá na hora de achar o time do time, já tá na hora do time entrar em campo e a gente falar assim, não, os caras estão jogando certinho. Pra mim, o Flamengo teve 2 grandes jogos esse ano, contra o Fluminense e contra o Atlético. Não gostei da apresentação contra o Fluminense, mas gostei muito da apresentação contra o Atlético Mineiro. Mas não vi mais aquela apresentação do Flamengo. O que vocês acham? Como que vocês estão vendo o andamento do Flamengo nesse ano? Estão ansiosos por contratações? Ó, nação, 45.500 ingressos esgotados para a nação rubro-negra. Só tem ingresso agora no setor sul destinado aos vice-reinos. Vamos pra cima deles, Mengo. Vamos chegar na final hoje, Mengo. Tamo junto, nação. Eu volto às 14 horas. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Hoje tem jogo do Mengão. Oh, oh, oh. Hoje tem jogo do Mengão.